Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos mostrar a vocês o que foi notícia no país e no mundo durante esta semana. Quer se atualizar? Então fique com a gente! Hoje é Dia do Trabalho, você vai ver como andam os avanços das carreiras tecnológicas e também o incentivo do governo federal para as empresas manterem vagas de empregos. Mais vacinas para imunizar a população brasileira chegam ao país. O Senado Federal dá início à CPI da pandemia e define um cronograma de trabalho. Em nosso giro pelo mundo, vamos falar sobre o discurso do presidente norte-americano nos 100 dias de governo dele e também dos 35 anos do acidente nuclear da usina de Chernobyl. Isso e muito mais a partir de agora no Resumo Brasil. Hoje, 1º de maio, se comemora o Dia do Trabalho, então começamos esta edição mostrando o crescimento das carreiras ligadas às áreas tecnológicas, setor que pode pagar até 3 vezes mais do que o salário mínimo. Mas apesar do crescimento do número de vagas, a carência de profissionais qualificados ainda é um obstáculo a ser enfrentado. Vamos ver na reportagem de Deise Machado. Desde criança, Raquel pensava em seguir os passos da mãe e trabalhar em um salão de beleza. Durante a pandemia, eu me vi desempregada, Eu tive que fechar minha loja e eu vi que a tecnologia estava crescendo muito e eu comecei a pesquisar. No ano de 2020, esse macro setor teve uma receita bruta de 506 bilhões de reais, o que equivale a 6,8% do PIB, cresceu 2,4%, e terminou o ano com 1.620.000 profissionais. A gente mapeou o mercado e verificou que numa ponta você tem muitos jovens que não conseguem encontrar emprego e na outra ponta você tem várias empresas com vagas de tecnologia abertas que não conseguem encontrar mão de obra qualificada. Há um baixíssimo interesse por parte dos jovens nas carreiras de tecnologia, que é de 2 candidatos por vaga, 75% dos profissionais que trabalham nas áreas técnicas são homens brancos. Félix deixou a faculdade de administração porque não tinha como pagar a mensalidade. Por ser negro e de periferia, eu tive que correr atrás, que descobrir coisas para mim poder sair daquela rotina, mudar aquele quadro, Fez cursos gratuitos na área da tecnologia da informação e hoje dá suporte para mais de 300 usuários. Eu não sei quais são as perguntas que eu vou responder, porque Jobs resolveu que ele mesmo ia selecionar as perguntas mais difíceis deste ano. Quem conhece o canal da jornalista Natália Arcuri também conhece o Jobs, colunista de tecnologia. Quando eu era pequeno, eu via televisão, queria saber como aquilo funcionava. Eu já abri o computador sem mesmo nem ter conhecimento em informática. Então, hoje a tecnologia aqui está presente no meu dia a dia inteiro. Jobs está aqui, está mascarado, está protegido. Ô Jobs, tira o escafandro. Ô, louco. Até mesmo pessoas que não tinham muita familiaridade com o computador tiveram que ter esse aprendizado muito rápido, inclusive, para se adaptar a essa nova era, Nesta semana, o governo federal relançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e, sendo assim, as empresas poderão reduzir novamente a jornada de trabalho e também os salários dos funcionários. De acordo com o governo, as medidas vão ajudar a enfrentar a crise provocada pela pandemia de Covid. Entre as medidas que podem ser adotadas temporariamente pelos empregadores estão o teletrabalho, a antecipação de férias e feriados, a concessão de férias coletivas, o uso do banco de horas e o adiamento do recolhimento do FGTS por 4 meses. Trazemos novamente para a ajuda dos empresários, das empresas e dos empregados, obviamente, mais uma vez as medidas de desburocratização trabalhista, que traz aí para a economia algo em torno de 40 bilhões de reais. Também foi recriado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM. A ideia é reduzir o impacto social diante do impacto econômico da Covid-19.
Com a MP do Bem, o empregador poderá reduzir ou suspender temporariamente a jornada de trabalho com redução do salário do empregado em 25%, 50% ou 70%. A complementação do salário será feita pela União. O benefício terá como referência a parcela do seguro-desemprego de cada trabalhador. Em troca da adesão à MP do Bem, a empresa deve manter o emprego do funcionário por igual período após a participação no programa. Em 2020, aproximadamente 1.500.000 empregadores assinaram o acordo e cerca de 10 milhões de trabalhadores tiveram o emprego preservado. O ano passado, surpreendidos pela crise, quando lançamos o Bem, já estávamos perdendo empregos. Esse ano, ao contrário, estamos criando empregos e já lançamos o Bem. Aqui a gente sempre atualiza como está a vacinação pelo país. Já foram distribuídas cerca de 58 milhões de doses da vacina contra a Covid em todo o Brasil. E nesta semana chegaram ao país as primeiras doses da Pfizer. Ao todo, 1 milhão de doses que vão ser distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. O lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta quinta-feira. A remessa, enviada da Bélgica, onde fica a fábrica da farmacêutica, faz parte de contrato entre Pfizer e o Ministério da Saúde. Com a chegada das primeiras doses de nossa vacina contra a Covid-19, damos um passo decisivo para apoiar o governo brasileiro na luta contra essa pandemia. Daqui, as vacinas seguem para a central de armazenamento do Ministério da Saúde em Guarulhos. Até sábado, vão ser distribuídas apenas para as capitais por causa da necessidade de ser mantida em temperatura abaixo de zero. Metade das vacinas ficam em Guarulhos e só serão distribuídas no momento da segunda dose. Mais de 2.900 brasileiros participaram dos ensaios clínicos desde junho, em 2 centros de excelência. Isso é a demonstração cabal do compromisso do governo federal com a ciência, com o desenvolvimento de pesquisas de qualidade que permitem que tenhamos uma vacina como essa. Ao todo, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil até o final do 3º trimestre deste ano. A vacina foi a primeira a ter o registro definitivo concedido pela Anvisa. Já somos o 5º país do mundo que mais vacinou. Acredito que na próxima semana o Brasil passará o Reino Unido e nós seremos o 4º país do mundo em termos de vacinação. Ainda falando sobre o combate à pandemia, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 discutiu 2 assuntos nesta semana: a antecipação da chegada de um novo lote com 2 milhões de vacinas e a intenção de fazer uma testagem em massa na população brasileira. Vamos ver os detalhes com Márcia Fernandes. Na terceira reunião, o comitê atualizou o cronograma de vacinas e vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, o lote de 2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que era aguardado para junho, deve chegar em maio. E o governo tem trabalhado para evitar atrasos nas importações de insumos usados nas vacinas fabricadas aqui no país. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. Sobre a ajuda internacional, o ministro Queiroga informou que o Canadá enviou 13 carretas com oxigênio líquido. O governo da Espanha doou medicamentos do chamado kit intubação. Esses medicamentos também serão comprados pelo Ministério da Saúde por meio de um novo pregão a ser realizado nos próximos dias. Marcelo Queiroga informou que está em análise no Congresso Nacional um projeto de lei que cria um protocolo para os profissionais de saúde sobre o tratamento da Covid-19. Enquanto isso, notas técnicas já orientam médicos e enfermeiros sobre o uso racional do oxigênio e como executar a intubação. Ele disse ainda que o governo quer fazer uma testagem em massa da população para pautar futuras políticas públicas e mantém a orientação de medidas preventivas, apesar da queda no número de casos e de mortes por Covid-19. Estamos em um momento de muita seriedade da pandemia, então vamos avançar
na pesquisa, na aplicação de condutas baseadas na ciência. No Congresso Nacional, destaque para o início dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal. Os parlamentares definiram quem serão as primeiras pessoas a serem ouvidas na comissão. Os senadores começaram os trabalhos da CPI com a aprovação dos primeiros nomes a serem convocados para depor na comissão. Na próxima terça-feira serão ouvidos os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na quarta, é a vez do depoimento de Eduardo Pazuello, que esteve por mais tempo no comando do Ministério desde que a pandemia começou. Na quinta, os senadores vão ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Na reunião, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apresentou uma questão de ordem solicitando que os depoentes viessem presencialmente à comissão. No entanto, foi mantido o esquema de trabalho semipresencial da CPI. Vai ser sempre presencial? Vai ser sempre presencial. Agora, se fosse convidado ou chamado e tivesse que dar uma solução, esse é o melhor espaço para a pessoa falar. Para poder se defender ou para contribuir com o Brasil. Não tem espaço maior. Os senadores também aprovaram 310 requerimentos de pedidos de informações, a maioria deles endereçada ao Ministério da Saúde. São dados, por exemplo, sobre processos de aquisição de vacinas e insumos e gastos gerais com a pandemia. A crise sanitária no Amazonas é outro foco de questionamentos. O colegiado requer que as autoridades sanitárias do estado encaminhem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio. Vamos falar sobre Vitória. Mostramos agora as histórias de Antônio e Valdir. Eles se recuperaram da Covid-19 após uma longa luta pela vida. Os números mostram que o coronavírus já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Em contrapartida, assim como Valdir e Antônio, mais de 13 milhões de brasileiros se recuperaram da doença. Antônio teve Covid em março do ano passado, aos 74 anos. No início, apenas sintomas de gripe, mas dias depois, não conseguia mexer as pernas. A doença fez com que ele desenvolvesse uma condição neurológica rara, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que leva à perda dos movimentos. Ele precisou passar por reabilitação para conseguir fazer coisas simples, como andar, tomar banho ou comer. Hoje, recuperado, Antônio pode dizer que venceu a Covid. Estou andando bem, sabe? Já até fazer alguma coisa em casa. Eu cuido das minhas plantas, sabe? Estou bem. Nem mesmo o médico experiente escapou das complicações da Covid. Valdir trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo quando foi infectado. Aos 62 anos, era ativo e caminhava de 4 a 5 quilômetros por dia. Com a Covid, chegou a ter 92% dos pulmões comprometidos. Foram 126 dias de internação, 88 deles entubado. O alívio da alta também trouxe o desafio da reabilitação. Minha esposa que me deu uma mão inestimável na minha recuperação, os meus filhos, e toda a torcida que eu tive dos meus colegas, da minha turma, da comunidade, da onde eu vivo, então foi muito legal. Talvez tenha sido essa força que impulsionou com que eu tivesse conseguido sobreviver. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, o mundo é o nosso destaque. Não saia daí, voltamos já! Estamos de volta e vamos direto às notícias internacionais. A semana foi marcada pelo balanço dos primeiros 100 dias de Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos. Vamos ao nosso giro pelo mundo.
Joe Biden discursou ao Congresso americano e disse que herdou uma nação em crise, mas prometeu reverter o quadro com uma série de medidas econômicas. Biden propôs um plano de criação de empregos e outro para investir em famílias de baixa e média renda. Convocou os americanos a priorizar produtos nacionais. Ele pediu ainda o fim do racismo sistêmico no país e comemorou o fato de ter 2 mulheres ao lado do presidente americano pela primeira vez, se referindo à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e à vice-presidente Kamala Harris. Os sucessivos recordes diários de novos casos de Covid-19 na Índia preocupam o mundo. Diante do colapso do sistema de saúde indiano, vários países começaram a enviar apoio médico. Suprimentos da Grã-Bretanha e da França com ventiladores e concentradores de oxigênio chegaram a Nova Delhi. O trem Oxygen Express percorreu mais de 1.200 quilômetros para levar tanques de oxigênio à capital. Isso tudo ao mesmo tempo em que muita gente desrespeitou o distanciamento social em um encontro religioso hindu. Em Israel, pelo menos 44 pessoas morreram esmagadas durante uma peregrinação judaica ortodoxa. Foi na encosta do Monte Meron, um dos locais mais sagrados do mundo. As pessoas foram asfixiadas ou pisoteadas em uma passagem lotada de cerca de 3 metros de largura. As equipes de emergência tiveram dificuldades para chegar aos feridos por causa do tamanho da multidão. Esse foi o evento com maior número de pessoas em Israel desde o início da pandemia. Um tribunal de Bruxelas, na Bélgica, começou a julgar nesta semana o processo da Comissão Europeia contra a AstraZeneca. O bloco acusa a farmacêutica de não entregar todas as vacinas contra a Covid-19 fabricadas pela empresa. A AstraZeneca diz que o contrato com a União Europeia não inclui a obrigação de entrega das doses de todas as unidades de produção. Uma nova audiência foi marcada para o dia 26 de maio. O acidente nuclear da usina de Chernobyl completou 35 anos na segunda-feira e o dia foi de homenagens às vítimas da tragédia, que é considerado o pior acidente nuclear da história. 31 trabalhadores da usina e bombeiros morreram logo após a explosão do reator, a maioria por causa de doenças agudas de radiação. Mas os mortos na catástrofe nuclear somam os milhares. O local do acidente é hoje uma cidade fantasma. Na Indonésia, familiares prestaram homenagens aos 53 tripulantes mortos no submarino que naufragou no Mar de Bali. A embarcação perdeu contato no dia 21 de abril, quando se preparava para realizar uma simulação de torpedo. Imagens captadas pelos navios de busca mostram que o submarino foi dividido em 3 partes e que rachaduras foram encontradas na parte principal, a 850 metros de profundidade. A China lançou esta semana o primeiro módulo da futura estação espacial do país. O material enviado ao espaço contém o que vai formar o alojamento de 3 astronautas. A estação espacial chinesa vai se chamar Palácio Celestial e vai coexistir com a Estação Internacional. Ela deve ficar pronta no fim de 2022. O astronauta Michael Collins morreu na quarta-feira, aos 90 anos. Ele lutava contra um câncer. Collins foi piloto da histórica missão Apollo 11, que levou o homem a pisar na Lua pela primeira vez. Mas ele foi o único dos 3 astronautas da missão a não pisar no satélite da Terra. Como era o piloto, ficou dentro do módulo de comando para garantir que todos voltariam em segurança para casa. Quando a viagem do Apollo 11 completou 50 anos em 2019, Collins disse: "Nós da tripulação sentíamos o peso do mundo em nossos ombros. Todos estavam olhando para nós e queríamos ser os melhores possíveis." E teve notícia importante também sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os atletas olímpicos e paralímpicos vão ter que realizar testes diários de Covid-19 durante as competições. Entre as novidades está a exigência de 2 testes negativos de Covid-19 antes do voo para o Japão. Na chegada ao país, os atletas e todas as pessoas próximas deverão realizar testes diários durante o período de disputa. Os participantes seguem proibidos de usar o transporte público e só poderão se alimentar em determinados locais, como áreas de alimentação nas arenas e os restaurantes da Vila Olímpica, onde serão adotadas medidas contra a Covid-19. Após a reunião, o presidente do Comitê Olímpico Internacional elogiou o comprometimento dos japoneses. A realização dos Jogos nestas condições extremas só é possível graças à habilidade do povo japonês em superar adversidades, disse Thomas Bach. Atualmente, Tóquio vive o 3º estágio de emergência, a menos de 3 meses dos Jogos.
Voltando ao Brasil, vamos falar de infraestrutura. Foi entregue na Bahia mais um trecho da BR-101, um dos principais corredores rodoviários do país. Agora são 22 quilômetros de rodovia duplicada entre os municípios de Feira de Santana e Esplanada. Veja na reportagem de Ana Luísa Prazer. Mais 22 quilômetros de rodovias duplicadas na BR-101. Agora o motorista passa a contar com 58 quilômetros de pistas ampliadas. Um antigo desejo dos caminhoneiros que trafegam por essa via. Ficou bom agora. A vista 2 anos atrás, há 3 anos aí, essa pista era toda emburacada. A pista era daqui até Sergipe toda de um vão só, agora dupla, agora vai dar uma adiantada boa. Mais seguro, ganhar tempo nas ultrapassagens, nas viagens da gente também, né? Primeiro você não conseguia fazer ultrapassagem, hoje a duplicação dessa aí pra gente é maravilhoso demais, né? O trecho entregue está localizado entre as cidades baianas de Feira de Santana e Esplanada. Essa obra vai favorecer a logística industrial de todo o país, já que 60% de todos os veículos que trafegam por essa rodovia transportam algum tipo de carga. 22 quilômetros que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes. Em 2021, serão 180 quilômetros de novas pistas somente no estado da Bahia. Essa duplicação faz parte da meta do governo federal de integrar todo o país por meio de rodovias de alta qualidade. Nós estamos em qualquer local dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso compromisso com todos os brasileiros, independente de qual partido ou de quem esteja na frente do governo do estado. Aqui na TV Brasil e nos demais veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, você se mantém bem informado. Já acessou a Agência Brasil? Só nos primeiros 3 meses deste ano, a agência de notícias da EBC teve 65 milhões de visualizações. Foram 35 milhões no site da própria agência e mais 30 milhões em páginas que reproduzem as reportagens. Todas públicas, todas de graça, por sinal. Ao todo, 11 mil sites reproduziram matérias da Agência Brasil neste primeiro trimestre. O veículo publica, em média, 1.500 reportagens por mês, além de fotos. E é um dos braços mais premiados da EBC. Para lembrar, o endereço da agência é agenciabrasil.ebc.com.br. E na edição de hoje do Resumo Brasil, a história de superação vem lá do Rio Grande do Sul. Desde o ano passado, os nossos telejornais acompanham a história do menino Alan, que vive com a família na área rural da cidade gaúcha de Estrela Velha. Para que Alan conseguisse assistir às aulas online, o pai dele construiu uma tenda improvisada no meio da plantação, porque a internet só pegava lá. Depois dessa história circular o Brasil, a família de Alan está de casa nova. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada TVE do Rio Grande do Sul. Os sonhos do Alan comoveram muita gente e o resultado foi esse, uma casa novinha de alvenaria. O dinheiro para a construção veio de vaquinha online após as reportagens que mostraram a tenda na lavoura de soja construída pela família para ele assistir às aulas remotas. É que lá o sinal de internet era melhor, mas estudar no campo não era fácil. Quando tá chovendo ou tá frio, dá uma preguiça, mas eu faço esforço de vir aqui para estudar. O valor arrecadado pela campanha foi de R$ 79 mil. Agora, a nova casa da família Somavila, construída ao lado da antiga, tem um quarto com computador para o Alan estudar. O gesto singelo do seu Odilésio comoveu muitas pessoas a nível nacional e da nossa localidade também. Pessoas estas que contribuíram em dinheiro para que o seu Odilésio pudesse fazer uma casa nova, o Alan ter um quarto com as possibilidades necessárias para estudar. Isso para nós é um sonho que foi realizado. Isso, a graça de muita gente que doaram, a gente fica muito feliz, de coração mesmo. E vamos terminar esta semana falando sobre tradição. Vimos aqui na TV Brasil que dia 26 de maio foi consagrado por lei o Dia Nacional do Sanfoneiro. A data marca o nascimento de Sivuca, o grande músico paraibano Severino Dias de Oliveira.
Mas quem conta essa história pra gente é a TV Feira de Santana, pois lá na Bahia a data foi muito bem recebida. A maior cidade do interior da Bahia, Feira de Santana, tem muito o que comemorar no Dia Nacional do Sanfoneiro. Em tempos normais, sem pandemia, o forró é tocado durante todo o ano. A sanfona é tão presente no cenário cultural da cidade que há mais de 10 anos foi criado o Festival de Sanfoneiros, promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O evento reúne músicos de várias partes do Brasil. E este ano, por causa da pandemia, o festival vai ser de forma virtual. Ficou, obviamente, mais fácil, digamos assim, a pessoa apenas gravar um vídeo, que é o formato desta edição, gravar um vídeo, mandar esse vídeo para a gente, e é com esse vídeo que o candidato vai concorrer. Se ele for selecionado, o vídeo vai compor um programa que será veiculado, né, pelos meios de comunicação. Eu estou com um dos sanfoneiros mais experientes da Bahia, Zé Araújo, que começou a tocar acordeão com 4 anos de idade. Com 8, já se apresentava em diversos programas de rádio e há 40 anos vive só de música. Zé, o que é que você achou aí dessa homenagem ao Dia do Sanfoneiro, 26 de maio, em homenagem a Sivuca? Estamos rindo à toa com uma comemoração dessa para todos nós que amamos esse instrumento, que para mim é um dos instrumentos mais completos do mundo, que é tocar o nosso baião, o nosso chachado, o nosso choque. A nossa edição do Resumo Brasil chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Fique agora com imagens da superlua que encantou muita gente nesta semana. O fenômeno acontece quando a lua está cheia e no ponto mais próximo da Terra. Por isso, ela parece muito maior. Bom fim de semana! Tchau!